certo, nada errado. Vamos mais para mais uma videoaula nossa, onde a gente vai como é que eu sempre digo, reavisar aquilo que a gente já viu e já reviu, né? A gente vai começar aí com vários detalhes técnicos, várias coisas e tudo mais, agora diretamente ligado, literalmente, à nossa independência do Brasil. Pessoal, então a gente já viu que o Brasil ele se tornou independente por pressões da sociedade brasileira, da burguesia brasileira, daquela galera que queria que os portugueses deixassem de mandar no Brasil e sim fosse uma monarquia brasileira, onde quem mandasse no Brasil seriam os próprios brasileiros, mesmo que ela fosse governada por um português, como estava sendo, que era Dom Pedro I, certo? A partir de Dom João, que voltou lá para Portugal em 1821, né? E em 1821 também, teve a questão de quando Dom João VI chegou em Portugal, tinha muitas questões ainda, porque ele tinha sido expulso pelo período napoleônico, toda aquela guerra de 1808, né, que Napoleão, com a ajuda do rei Filipe II, invadiu Portugal, aí Dom João VI fugiu para cá, no meio do caminho ele declarou Brasil Reino Unido de Portugal, para ele ficar com as duas coroas, e quando ele voltasse ele não perder. A gente deu uma revisadazinha nisso, a gente falou nisso na aula passada, só para relembrar, né? Ele ficou aqui de 1808 a 1821, 1821 com a queda de Napoleão e também o apaziguamento da guerra na Europa, ele volta para dominar o seu reino, Portugal. E aí o Brasil ele se torna colônia portuguesa, de novo, né? Mais uma vez, de novo, novamente. E aí essa colônia portuguesa, eles ficam tendo que, tudo que for lucro, tudo que for colhido e plantado, a gente vai ter que voltar a pagar impostos, porque até então a gente tinha parado durante esse período de tempo, de 1808 a 1821, a gente não estava pagando impostos a Portugal, a gente estava pagando impostos à coroa portuguesa que estava no Brasil. Então a coroa portuguesa no Brasil fazia muito desenvolvimento, tinha muito desenvolvimento aqui no Brasil. Então nós construímos os palacetes no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, principalmente, que é os 3 estados mais focados ali até então. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse momento, certo? E aí foi grande desenvolvimento. Com a partida de Dom João para Portugal, a gente teve que pagar os impostos que a gente deixou de pagar. E aí nós começamos a pagar impostos e tal. E o rei, na verdade, Dom Pedro I não era rei, era príncipe herdeiro. Rei era Dom João, que pegava todos os nossos recursos. E ele que mandava no Brasil. As ordens vinham de Portugal e Dom Pedro I só tinha que outorgar, assinar embaixo e botar para a galera ser servido daquilo que vinha de Portugal. Então, impostos, criação, plantação, generais, a Guarda Nacional, tudo isso quem fazia lá era Dom João VI de Portugal, sem nem saber como a gente estava vivendo aqui. E aí teve um momento, certo, em 1822, que a pressão da população foi muito grande e tem o considerado, em 1822, o Dia do Fico, né? Dia do Fico, onde Dom Pedro I, em um ato de bravura, como foi a nossa proclamação da independência, com a sua espada reluzente, né? Ele vai lá, Dom João pressionando ele em 1822, e ele diz que não vai. Ele não vai e vai ficar vai ficar no Brasil e vai proclamar a nossa independência. E aí ele vai lá e diz: eu não vou. Se for para o bem e felicidade do geral da nação, diga ao povo que fico. E aí Dom Pedro I fica. Pouco tempo depois ele declara a independência. E aí nós vamos ter várias questões burocráticas. Dom João volta, vem, faz uma visita rápida no Brasil que os livros não contam, né?
mas ele vem e tenta levar o filho para lá para poder continuar sendo a metrópole e aqui a colônia, mas Dom Pedro não vai, certo? E aí, ele não indo, a gente tem essa questão de virar agora uma metrópole. Nós somos agora uma metrópole. Só que, para a gente ser uma metrópole, o Brasil ser uma metrópole, a gente tem que ser reconhecido por outros países. E a gente não tinha condições de reconhecer porque Portugal, além de ser mais velho, era colonizador do Brasil, e a gente não tinha como fazer essa questão de conquistar países para a gente, porque Portugal tinha mais recursos. Até então, porque a gente pagava também a ele, a gente dava os nossos recursos a ele. Então a gente não tinha como fazer acordos com ninguém. Aí surge um grande país, né, na verdade uma ilha, né, que ajuda o Brasil a ser essa grande potência, ser reconhecido como potência no mundo, que é a grande navegadora, grande dona dos mares, onde tinha vários navios, a Inglaterra. A Inglaterra ela chega e diz, eu vou reconhecer vocês, agora a gente vai ter que ter um acordo, vocês só vão poder navegar com a gente e só vai poder ter, assim, você pode fechar acordo com qualquer país, agora quem vai levar sou eu. E você vai pagar um imposto para mim levar lá, a gente entrega a mercadoria e pronto. Esse imposto era pago, só que, como a gente também se tornou independente, o Portugal se sentiu lesado, né? Porque a gente se tornou independente, porque ele ganhava muita grana com a gente, né? Ganhava muito recurso. Para o Brasil, cana-de-açúcar, café, algodão, muito leite, né? Leite, literalmente, em Minas Gerais. Algumas estações de pedra e tal, e ele se sentiu lesado com isso, né? O que é lesado? Ele se sentiu que foi roubado alguma coisa dele. Para poder essa independência sair, foi assinadozinho um acordo entre papai e filhinho, para poder a gente ser reconhecido, para poder a gente ser instituído como Estado do Brasil, né? República não, Estado do Brasil, Reino do Brasil, alguma coisa que eu não lembro agora. Mas é mais ou menos isso. E aí a gente ficou independente. A Inglaterra foi o primeiro a reconhecer. E porque também a Inglaterra ela tinha muitas rotas comerciais. Depois que Portugal, depois das guerras napoleônicas, a Inglaterra ela se desenvolveu muito mesmo em navios, em armamento, em muita coisa. Século XVIII, século XIX, na Inglaterra, na verdade, entre 1800 e 1889, a Inglaterra ela se torna uma grande massa, até porque vai acontecer também as evoluções industriais e vai ser a maior parte vai rolar ali na Inglaterra para dar esse boom nela, né? Então, esses 100 anos aí nesse período, nesse século, a Inglaterra ela vai ser muito forte. Então, o Brasil se uniu a ela, pagando o que ela queria para que eles pudessem navegar e tal. Então foi o primeiro país a considerar o Brasil como país, né? Não tinha mais essa questão de colônia. E aí a gente continuou pagando a Portugal os impostos que seriam pagos durante alguns anos para que o Portugal nos considerasse depois metrópole também, um país, né? Metrópole não, um país, porque até então a questão da colonização já estava meio acabada, né? Já não tinha mais onde ter colonização, porque os povos já estavam quase totalmente instituídos, todos os povos estavam estamentados, só os povos tribais de África que ainda ficavam naquela peleja de ser tribal, mas aí é uma questão que a gente vai tratar mais na frente, beleza? E aí, Dom João morre, né? Dom João morre em 1822 e não tem quem assuma o poder em Portugal. Os herdeiros dele estavam todos aqui no Brasil. E aí nós temos o seguinte caso. Se nós temos os herdeiros dele aqui, alguém vai ter que assumir o que Dom João deixou lá em aberto. Quem é o único herdeiro dele aqui? Dom Pedro I. Dom Pedro I volta a Portugal, certo? E aí ele faz com que ele faz uma coisa que acaba desestabilizando o Brasil. Ele deixa o Brasil sem nenhum rei. Porque até então, Pedro Álvares de Alcântara II
que tinha mais alguns nomes aí no meio, ele tinha 4 anos. Ele não podia reinar, não existia um rei com 4 anos, né? Então aí Dom Pedro vai embora, abdica do trono daqui e deixa o filho dele para tomar conta do Brasil. Só que e deixa também um grande estrategista que ajudou também a fazer essa questão da independência, ajudou ele a fazer o acordo com a Inglaterra, ajudou ele a fazer o acordo com Portugal, para que Portugal aceitasse, com a Espanha também, para que ele colonizasse com a Espanha, porque até então a Espanha ela tinha muita força nessa parte do oeste do continente, né? Porque ficou com a melhor parte, a Espanha, que foi justamente a parte das minas, as partes de outras coisas e tal. E aí esse cara foi José Bonifácio. José Bonifácio ele consegue fazer estratégias perfeitas para que a articulação da ida de Dom Pedro para assumir Portugal e a ficada do Dom Pedro II aqui no Brasil, ele conseguisse organizar até ele se tornar regente do país. E aí nós temos uma segunda questão. O Brasil ele passa por algumas regências, né? Essas regências são o quê? São pessoas que vão governar o país antes de que o imperador possa subir ao poder, certo? E aí eu vou dar uma lidinha aqui, vocês não vão ver no livro, mas é só rapidão, tá? Olha, nós temos em 1831 a primeira regência trina. De 31 a 34, a regência trina permanente. De 35 a 37, a primeira regência una, do padre Feijó. E a segunda de 37 a 40, isso tudo 1800, tá, pessoal? Vamos lá. A regência una de padre de Araújo Lima. Esses períodos também foi conhecido como um período regencial, período onde nós não tínhamos governo, mas nós tínhamos regentes, né? Como foi Dom Pedro I lá. Lembra que eu falei que Dom Pedro I, o rei era Portugal, mas o príncipe regente era Dom Pedro I. E aí a gente tem essa regência. Essas 4 regências que nós tivemos foi vários grupos políticos, várias pessoas que estavam tentando subir ao poder, tentar dar o golpe, né? Para que ou o golpe republicano ou o golpe monárquico. Assim, tirar literalmente os Bragança daqui, né? Tirar os Bragança do poder, tirar os Bragança do poder brasileiro, do território brasileiro totalmente, e jogar e colocar alguém de poder brasileiro, de sangue brasileiro, sangue já mestiço, sangue já totalmente miscigenado no poder, tá? Então eles tentavam fazer isso. Só que não conseguiram, porque José Bonifácio, ele era um cara muito articulador, ele era um dos principais articuladores e pensadores dessa época. E eu posso dizer até mais, velho. Ele foi o cara que mais pensou no século XIX. Porque não teve ninguém nesse período que conseguiu articular tanto um país, e 2 países na verdade, como José Bonifácio, para poder ele fazer toda essa questão das articulações entre os países, beleza? Então José Bonifácio foi um cara muito pensador, um cara muito inteligente. Ele deixou os caras, ele colocava quem ele queria no governo, ele fazia articulações com várias pessoas, tanto do lado A quanto do lado B, e colocava quem ele queria nas regências, né? E aí esses períodos regenciais foram muito conturbados, certo? Porque tiveram muitas guerras, muitos conflitos, muitas picuinhas dentro do próprio Brasil, justamente por causa disso, porque todo mundo queria que a monarquia continuasse portuguesa e muita gente queria que a monarquia acabasse, fosse uma monarquia brasileira. Então, nós temos essa questão aí dos períodos regenciais, certo? Então, o período regencial teve vários problemas. A regência trina acabou porque teve divergências políticas, morte de um dos regentes. A primeira regência una permanente, a primeira regência trina permanente, que foi 2 caras da primeira e um substituto, também teve questões burocráticas, guerras internas, tipo
A gente teve Canudos, teve a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Cisplatina, que é justamente aquela guerra ali pelo o rio Platina, que atravessa o sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, a Argentina ela queria unir Uruguai e o Paraguai para derrotar o Brasil. E o Brasil queria unir os outros dois para derrotar a Argentina, né? Então, Brasil e Argentina não é só uma guerra em campo, não, em qualquer outro lugar. É uma guerra literalmente de posses, de poder, de braço. Quem quisesse ter aquele território tem que tirar no braço. Certo? E aí a gente vai adiantando mais. Então, as regências, elas passam por períodos políticos. Tipo, os partidos portugueses que queriam manutenção e os partidos brasileiros que queriam a monarquia brasileira. São dois partidos, os liberais e os exaltados, que são chamados de chimangos, que são os liberais moderados, e os liberais exaltados são os jurujubas. É um nomezinho complicado que o povo arruma, né? Mas esse nome é indígena. Pelo menos esses jurujubas eu sei que é indígena. E aí essa galera, eles começam a ter conflitos políticos, porque essa questão política, ela vem, essa guerra política vem desde quando a gente descobriu o Brasil foi descoberto. Descoberto, né? Que a gente, achado, na verdade, lá atrás e tal, quem ia governar, quem ia mandar, quem ia ter, quem ia não ter e tal. E daqui a pouco a gente vai entrar também num período onde... Não, na verdade a gente já passou pelo período da divisão das capitanias hereditárias e tal. E aí a gente viu que várias capitanias deram certo, outras deram errado. E as capitanias que deram certo começou a comprar as capitanias que deram errado. E a gente foi sempre nesse desenrolar, nessa desenvoltura aí de guerras. Certo? E aí nós temos a criação também nessas regências, né? Onde o Brasil está aí nesse período, a Guarda Nacional. Nós agora criamos a Guarda Nacional, que é justamente aquela guarda que fica lá quando o presidente toma posse desde 1800, tá vendo? Deixa eu dizer a data exata, desde 1831 nós temos os dragões da independência, que são aqueles caras lá que ficam lá com aquela roupa, aquele negocinho vermelho, pá, e tal. Essa galera aí. E aí, eles foram literalmente ortogados, eles tomaram posse desse poder, certo? A Guarda Nacional. E também porque a Guarda Nacional, ela tinha que organizar o Estado do jeito que o Estado queria. Do jeito que o chefe de Estado queria. Então, quem fosse o chefe de Estado ia mandar na Guarda Nacional, independente dela gostar ou não do que fosse, eles tinham que estar lá e tinham que fazer o que fosse mandado. E aí essa galera começou a fazer isso. Eles foram lá, foram mandados, foram obrigados, e aí mesmo sendo contra ao presidente, ao regente da época, eles tiveram que obedecer, porque até então a Guarda Nacional foi criada para isso, para criar a ordem no país. Nós temos o ato adicional de 1834, certo? Que durante a regência trina permanente, os liberais se fortaleceram e ocuparam cada vez mais lugar na Assembleia. Eles também reformaram alguns pontos da Constituição de 1824, Constituição que Dom Pedro I começou, mas não terminou. Quem fez foi a Assembleia Constituinte na regência trina. Beleza? Por meio de emenda constitucional, conhecida como ato adicional, e publicada em 1834. Com essa emenda, o poder moderador não poderia mais dissolver a Assembleia, que limitou o poder do imperador. Foram assembleias provinciais com o poder de elaborar leis locais que não se sobrepusessem à Constituição e que aumentassem a autonomia das províncias. O que são as províncias? As províncias são os estados e municípios. Nós ainda não tínhamos toda essa divisão de estados e municípios na época. Nós já tivemos a criação do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatístico, mas a gente ainda não tinha essa questão de dividir assim. Alagoas é esse arcozinho, esse... Como é? Esqueci agora o nome do bagulho.
esse bumeranguezinho, Bahia tem que ser daquela forma, Recife é aquele pedaço ali mais da parte costeira, da parte litorânea, Amazonas, a Amazônia é aquele montão lá em cima. A gente não tem essas divisões territoriais, então era tudo província ainda, certo? E houve a diminuição de 3 para um regente, necessário para compor o governo, que seria eleito a cada 4 anos por voto direto e secreto. Assim, as regências não seriam mais trinas, e sim unas. Isso eu já falei, né? E nós temos as 2 regências unas, que é do padre Feijó, que ele é um cara que mais articulador, aquele cara do vamos conversar que a gente consegue se resolver, né? E a do padre Pedro Araújo Lima. Pedro Araújo Lima, ele é um cara mais maciço, ele era mais guerreiro, ele era mais assim, vamos tentar articular para fazer tudo isso, para que dê tudo certo e a gente consiga fazer as reivindicações que nós queremos, vamos lá. Totalmente diferente do padre Antônio do Feijó, porque o Feijó era mais aquele cara do vamos fazer assim, vamos unir todo mundo numa só alma, né? Vamos fazer tudo certinho e tal, vamos ver o que é que o povo quer. E enquanto o outro era totalmente diferente. O outro queria estar na rua, tirar o poder e queria fazer totalmente essa variação aí, acabar com a Constituinte, aplicar outra Assembleia Constituinte e fazer outros processos aí que a gente tem, que a gente vai ver, né? E Boninho tá sempre ali, né? José Bonifácio tá sempre ali na articulação, né? Ele nunca... José Bonifácio, ele é tocado só em 2 momentos da história. No dia do Fico, né, que eu já falei para vocês, e no maior golpe da história do Brasil, de um dos maiores golpes da história do Brasil, mais articulados e sem ter nenhum confronto militar. Porque a ditadura foi um confronto militar para ser imposta. E isso a gente vai ver lá na frente ainda, mas depois eu digo isso a vocês. Beleza? Então, José Bonifácio, ele é um cara articulador, ele está sempre ali, no meio do povo, no meio de quem está mandando. Ele está sempre ali cochichando no ouvido de alguém para colocar alguém no poder. Olha, vamos tirar esse cara porque esse cara não está dando muito certo. Não, vamos botar outro porque o outro é a favor da gente, né? E aí José Bonifácio, ele consegue fazer muitas articulações políticas. Isso ajuda o regente, que já está aí aos seus aproximadamente de 1831 de 1822 a 1834, ele já está com 4 anos, 4 e 4, vai dar mais ou menos com uns 15, 16, 14 anos e tal. E José Bonifácio já está articulando para dar literalmente, o maior golpe que ele já pôde dar em todo o Brasil. Porque ele, como eu disse a vocês, ele é um cara bem estudado. José Bonifácio, ele tinha que viver... ser um dos caras, um dos mitos da história, e não foi. Mas infelizmente a gente não pode mudar isso agora, porque a história ela tem que ser contada da forma que tem que ser contada, certo? E aí, nessa questão, José Bonifácio, ele faz um golpe, dá um golpe lá no poder. Ele chega na Assembleia Constituinte e decreta que ele tinha esse poder, o golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Ele desce a idade para quem for de maior, para os que forem de menores, para 14 anos. Então, Dom Pedro II já tinha 14 anos. Com o golpe da maioridade, né, que foi feito pelo Boni, ele assume o poder. Então, ninguém mais poderia assumir o poder. Ninguém mais poderia estar ali, né, porque o rei era rei, o imperador era imperador. Já poderia imperar, já poderia governar o país. Então, José Bonifácio, com o golpe da maioridade, ele consegue fazer isso. É o golpe que eu disse a vocês. Ele consegue dar 2 golpes no mesmo estado-país, 2 golpes perfeitos. Porque ele ajuda Pedro I a dar o golpe do dia do Fico e a dar o dia da independência, e ajuda Dom Pedro II a subir ao poder com o golpe da maioridade. Só que uma criança de 14 anos, ela não tem tanta articulação política, ela não sabe falar como político, ela não tem essa questão de estar falando
com grandes políticos e tal, e a galera começou a pressionar. E aí, quem entra de novo na história? Boninho, né? Porque Boninho ele consegue fazer essa articulação com Dom Pedro II e ficar ali no poder, dizendo o que ele pode ou não fazer, porque até então ele é o imperador, mas ele era padrinho do... José Bonifácio era padrinho de Dom Pedro II. Então, quem tentasse falar com Dom Pedro II, primeiro passava por José Bonifácio, que foi esse cara que articulou, literalmente, essas questões entre o poder e o povo, né? Entre quem poderia chegar à Assembleia Legislativa, Judiciário e tudo mais, a Dom Pedro II era José Bonifácio. Então, se fosse uma coisa que ele não queria, ele deixava para lá. Ele não falava nada e todo mundo tinha que aceitar, porque até então José Bonifácio era o cara que mandava na parada, né? Outra coisa, Bonifácio, ele consegue fazer com que Dom Pedro II, ele articule, ele começa a cuidar de Dom Pedro para que ele seja um cara político. Ele vai, assim, aos 18 anos, ele começa a ter o pensamento, não que passe esses 4 anos sem ter o pensamento político, mas ele começa a ter um pensamento melhor, mais bem formado, do que é a política, do que são as autarquias, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, de tudo que ele tem poder, de tudo que ele não tem poder, né? do que ele pode juntar do povo, do que ele pode fazer com que o povo fique do lado dele e afaste a burguesia mercantil, afaste a burguesia que queira tirar ele do poder. Então José Bonifácio ele trabalha literalmente como tutor de Dom Pedro II, né? E nessa questão aí do golpe da maioridade, Dom Pedro II ele assume o poder e ele fica aí até 1889, né? Ele assume o poder, para ser exato, aos 14 anos de idade, em abril de 1840. Ele fica durante 40 anos no poder. 49 para ser exato, né? Até lá a assinatura das leis e tal, e aí depois eu falo sobre isso. Certo? E aí com essa articulação do poder e com Dom Pedro II na frente de batalha, nós temos algumas prerrogativas. O que são prerrogativas? São aquelas coisas que acontecem para que ele fique no poder, né? Como ele era uma criança, ele tentou fazer todas as organizações políticas de acordo com que fosse lidado. Ele conseguiu fazer um acordo com o Paraguai. Então, na Guerra da Cisplatina, a gente vai ver Paraguai e Uruguai juntos, ou Paraguai e o Brasil juntos, e Uruguai e Argentina juntos. Porque quem dominasse, além do Brasil, ele tem uma costa, o Brasil ser um país quase um país continental, na verdade, né? E ainda mais, se ele pegasse ali a ajuda do Paraguai, ele ia ficar muito maior. E aí ele ia fazer com que esse estado ele se tornasse muito mais poderoso. Vamos lá para o desenho prático. Ó. Aqui a gente ainda não tem o Acre, não. Terra de ninguém. Ficou grande, né? Pronto. Aqui. E aí, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, a gente começa a ter essas articulações políticas para que, sim, ele está aqui porque nós não temos ainda o fim do mundo, né? O lugar onde não existe. O Acre está aqui. O Acre ia passar aqui, né? Então, ele está sim parecendo um martelo, mas é porque ali a gente ainda não tem um Acre nesse momento. Então aqui, ó, Argentina e Uruguai juntos, Paraguai e Brasil juntos, justamente para dominar este território aqui, ó. Porque todo este território era brasileiro. Então nós temos aqui o Porto de Maranhão, o Porto de Pernambuco, o Porto de Santos, que é São Paulo, certo? Nós temos também o Porto de Santa Catarina,
Então nós temos aqui, só no Brasil, 4 portos. A Argentina, diretamente ligado com a Europa. Para poder a Argentina fazer alguma coisa, ela teria que ou sair daqui, né, dos portos daqui, ou teria que fazer o percurso inverso, por cima. Ou teria que dar um giro de 360 graus para chegar do outro lado do mundo para poder vender as suas especiarias. E aí, se ela conseguisse dominar esse lado, ela teria mais portos para sair para o rio e fazer justamente a venda das suas mercadorias. Se ele dominasse o Rio da Plata, ou Rio da Prata, como nós possamos dizer, porque o Rio da Plata Plata é mais espanhol, então nós tínhamos 3 países espanhóis colonizados, né? Que é justamente Uruguai, Paraguai e Argentina, e só tínhamos um brasileiro, então ficou a Guerra da Plata, Rio da Plata. Mas nós somos brasileiros. Então é Rio da Prata. Então eles ficaram para tentar dominar o Rio da Prata. Essa guerra aconteceu, foi várias tretas políticas, tentaram vários acordos, várias tentativas de acordo foram feitas, e teve um momento que não teve mais acordo que segurasse, certo? E aí eles foram literalmente para o confronto direto, mão na mão, e foram para aquela guerra. Mas antes ainda tentaram fazer acordos ou conchavos políticos com outras partes também. A Argentina tentou chamar alguns outros países também que foram colonizados pela Espanha. O Brasil também tentou fazer acordos com os países que foram colonizados pela Espanha e que poderiam ser favorecidos, justamente porque os países aqui de cima eles poderiam trafegar para escoar a mercadoria pelos os portos brasileiros, e tudo isso foi organizado, tentando organizar para que isso acontecesse, certo? Sendo assim, o Brasil ele tem uma articulação política muito mais forte, muito mais guerreira, tentando fazer articulações com todo mundo. Ele tentou fazer articulações, ele tentou a continuar tendo apoio da Inglaterra, justamente porque a Inglaterra tinha seus navios, seus corsários e tudo mais, para ajudar ele na guerra marítima, se acontecesse, né? Sim, mas ela aconteceu, a Guerra da Platina. Ele fez acordo com a Inglaterra, fez acordo com a França, enquanto a Argentina estava tentando fazer acordo com o México, Colômbia, Venezuela e todos esses outros países que ainda estavam tentando ser independentes, mas que ainda estava naquela burocraciazinha de ser ou não, certo? Lembrando que o último país a ser independente no nosso continente foi justamente o Brasil em 1821, certo? 7 de setembro de 1821. E aí o Brasil ele começou a ter essas questões de ter ou não território, fazer ou não a guerra, querer ou não lutar por esse pedaço. Dom Pedro II não queria lutar, né? Na verdade, ele não queria se envolver em briga, porque até então ele tinha os 4 maiores portos e estava de frente com o velho mundo, né? A Argentina que tinha que se virar ali para fazer o dela. E aí eles não conseguiram, né? O embate aconteceu, a guerra teve que acontecer e tudo mais. Mas antes disso, a Inglaterra se envolveu, outros governos também se envolveram para que não acontecesse, pererei, parará. Mas a guerra teve que acontecer. A guerra aconteceu, certo? Onde milhares, porque na verdade é a guerra antigamente, né? Nesse período de 1800 a 1800 até meados de 1920, mais ou menos, a guerra era literalmente braçal, né? Literalmente no braço. A galera ia pra cima lá, atirava, com aqueles rifles que tinha o knifezinho na ponta, né? Então, vários povos, vários cidadãos brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios morreram. Uma grande massa de escravos foi morta também, porque como a burguesia brasileira era uma burguesia mais descansada, mais light, mais vamos só mandar e tal, o exército, tanto o exército quanto
a maioria dos exércitos, na verdade, a maioria do nosso contingente do exército, ele era de escravos. Porque era chamado o dono da fazenda, e o dono da fazenda disponibilizava os escravos para ir para a guerra. Então eles iam para a guerra, quem mandava eram os escravos. E muitos escravos morreram, e com isso tiveram que recompor a questão dos escravos, os escravos tiveram que voltar a compra muito grande de escravos, excessiva de escravos, no período de 10 anos, de 1840, que é quando Dom Pedro I assume o poder, a 1850, nós temos um crescimento da população escrava no Brasil de mais de 300 mil escravos, onde a população brasileira era de menos que 150 mil pessoas. Então nós tínhamos mais escravos do que mandantes, né? Se todos os escravos se juntassem e fizessem rebelião, o nosso continente, o nosso Brasil era um país totalmente negro. Mas até então o escravo ele não tinha esses pensamentos, ele não tinha essas articulações, essas formas de falar com o povo, né? Então eles ficaram justamente nessa questão de ficar presos à escravidão, e quando o senhor mandava, o fazendeiro mandava, ele ia lá e tinha que lutar pelo país que nem era dele, lutar pelo território que ele não queria, e ainda tinha que voltar vivo para dar conta da lavoura, né? Então essa guerra foi uma guerra muito complicada, muito complexa. O Uruguai foi o primeiro a sair, porque também é um país, dos três, é o menor. Então, quando começou a morrer a massa uruguaia, eles abriram mão da guerra, né? Literalmente eles disseram: não vou mais guerrear, porque não adianta estar guerreando e o meu povo morrendo, e eu sei que esse território aí vai ser, esse rio aí, faço um acordo com quem ganhar e pago o imposto e vamos embora, né? Depois foi o Paraguai. O Paraguai também viu que a estratégia do Uruguai era muito boa, porque se a Argentina ganhasse, ele ia pagar mais caro porque estava do lado do Brasil, né? Mas ia pagar mais caro para poder transitar pelo Rio da Plata. Mas também porque ele também tinha outras saídas de comércio. E os países que ficaram literalmente na guerra foi Brasil e Portugal. Brasil e Argentina, que ficaram nessa treta aí, nesses problemas de revolução, de querer, foram até o final, até o ponto ápice da guerra e tudo mais. Que não deu em nada. Acabou em um acordo assinado pelos 4 países, onde os 4 países poderiam navegar pelo Rio da Prata, como foi pedido lá no começo a Dom Pedro I. Dom Pedro I queria fazer isso, né? Todos nós 4 vamos navegar por aqui. Mas a galera não queria, porque quem navegasse por ali teria que pagar. No final, no meio aconteceu a guerra, e no final ficou tudo como ele queria. Todo mundo pôde navegar pelo Rio da Prata. Então não adiantou tanto essa guerra, só foi mesmo assim a questão de tentar ter poder por uma coisa que todo mundo iria usufruir depois. Bonifácio também usou isso, como ele era articulador, né? Bonifácio tentou articular dessa forma também, não conseguiu, com os outros poderes, com os outros presidentes ou regentes dos outros países, e a guerra teve que acontecer. No final, todos perderam, porque a guerra só fez com que eles perdessem. Não teve outra questão. Todo o povo brasileiro perdeu, todo o povo argentino perdeu, todo o povo uruguaio, todo o povo paraguaio. E aí foram milhares de mortes, na verdade, não é milhões não, milhares de mortes espalhadas por causa desse rio, certo? E aí, durante 49 anos, quem toma conta disso, de toda essa articulação, já voltando aí, já para a gente fechar essa questão de guerras e tudo mais, quem toma conta de toda essa articulação é Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele já está no poder, ele já está regendo, ele já está mandando, ele já está fazendo todas as articulações que ele pode fazer, certo? Ele já tenta fazer uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição que seja bom para todos os brasileiros. Ele já tenta fazer como é que eu posso dizer? Acordos com os donos
das grandes fazendas para que elas também venham a favorecê-lo, certo? Ele também já vai para acordos que ajudam o Brasil com outros países, principalmente grandes países da Europa, como França, aqueles países mais continentais, né? Os peninsulares ou insulares, né? Que são aqueles costeiros, como Portugal, África, Espanha, e aí a gente desce lá para os Países Baixos, né? O que vai formar a Holanda, a Suécia, esses outros países. Ele já tem alguns acordos, já tem algumas conversas. E aí a gente também ele vai tentar fazer acordos com a Inglaterra. A Inglaterra já tinha acordos, né, na verdade. Ele também vai ter acordos com a Itália, justamente pelo mar Mediterrâneo ali, passar por aquele mar Mediterrâneo ali, por cima de Portugal, por cima da Espanha, por cima da África, entrar naquele territóriozinho ali depois da bota. Depois eu coloco um mapa aqui para vocês também, né? E aí ele também já tem essa questão do território, né? Essa questão territorial. Essa botinha aí, ó, o Brasil ele toma conta de todo este continente. Toma conta não, né? Ele pede para passar por aí, né? Porque o Brasil até então ele não toma conta de nada, só do Rio da Prata, porque foi um acordo político que ele teve com os outros chefes de poderes. Então José Bonaparte, então aí tem os ícones, né, da Revolução. José Bonaparte, os padres Feijó e o Araújo, nós temos as regências trinas e unas, e a questão lá que a gente já comentou, que foi da onde começou isso para até o golpe da maioridade, né? Já adiantei um pouquinho o assunto, porque a gente vai falar daqui a pouco, literalmente, do que aconteceu na Guerra de Cisplatina, porque foi os acontecimentos e tal, que não foi só a briga pelo território, não falei que era a briga para tomar conta do Rio, mas não foi só essa, né? A questão foi uma questão maior, mas por outras coisas também, porque até então a Argentina queria anexar o Uruguai e o Paraguai ao território argentino, e eles queriam fazer com que isso valesse, e o Brasil iria perder 2 territórios, e aí eles também estavam lutando pelo território, não só pelo Rio da Prata. Mas isso é uma questão para a próxima aula, para o próximo vídeo, e aí a gente vai ficando por aqui, porque já estamos aí, né, repetindo algumas coisas. Beleza, galerinha? Um beijo do gordo e até a próxima videoaula.